Eu quero começar hoje um assunto, e eu quero me aprofundar nesse assunto com vocês. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. E eu não tenho pressa de encerrar esse assunto, mas eu não vou demorar. Todos os dias, todos os domingos pela manhã, a gente vai, os dias que eu estiver pregando, a gente vai trabalhar esse assunto. Mas eu não quero cansar você. Capítulo 3 de Abacuque. Nome bonito para você botar no seu filho. Pensou, Felipe? Ô Abacuque! Para de mexer nas coisas da tua mãe, Abacuque. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço que o Senhor venha manifestar o seu favor e a tua graça sobre as nossas vidas, falando ao nosso coração nessa manhã e trazendo para nós uma palavra de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Com certeza, o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, é um livro fabuloso, um livro incrível. Mas o que às vezes nós não sabemos é o contexto do momento que Abacuque estava vivendo. E quando nós olhamos esse texto desse ponto de vista somente triunfalista, nós achamos que as coisas aqui estão de maneira complicadas, mas nada que trouxesse desespero, que trouxesse angústia. O que nós precisamos saber é que esse momento na história de Israel era um momento terrível. As pessoas estavam passando por aflições que nós nem podemos imaginar. Havia um governo, havia um domínio sobre Israel, que era um domínio extremamente ruim, extremamente maléfico, mau. E nesse momento, nesse instante de tanta perseguição, de tanta dor, Abacuque então, ele declara, ele diz, ele fala, ele canta. Na verdade isso aqui é um cântico. E dentro desse cântico, ele termina essa oração dizendo o seguinte: ainda que todas as coisas estejam contrárias, ainda que tudo demonstre ou esteja trazendo prejuízo, trazendo dor, trazendo coisas ruins para o seu povo, para o povo de Deus, todavia eles se alegrariam no Senhor. É interessante a gente entender que o pensamento
judeu, o pensamento hebraico, ele partia do seguinte princípio: a bênção de Deus era o que manifestava o favor e a presença de Deus na nação de Israel. Então, o que significava, o que simbolizava o favor de Deus sobre Israel? A prosperidade. Ou seja, se houvesse prosperidade, essa era a maneira pela qual o hebreu sabia que Deus era com eles. Então, por exemplo, quando eles plantavam, tinha que ter colheita. E não era qualquer colheita, tinha que ser a colheita. Porque quando eles estavam colhendo, aquilo era a manifestação do favor de Deus sobre a nação. Estão entendendo? Quando isso não acontecia, na cabeça do hebreu, é porque ele não estava tendo o favor de Deus. Essa era a percepção espiritual de que eles estavam sendo abençoados por Deus. Então, quando Abacuque ele revela essa verdade, ele está enxergando além do que os olhos podem ver. Ele está percebendo a mão de Deus além do que os olhos podem ver. Ou seja, Abacuque está tendo uma percepção de que o favor de Deus está além da bênção, está além da prosperidade, está além de receber algo. Irmãos, isso parece uma coisa óbvia, mas é impressionante como nós ligamos, conectamos o favor de Deus somente quando a gente ou quando a gente vê algo físico. E essa é uma percepção errada. Espera aí, eu não estou dizendo que Deus não dá presentes para nós. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus não se agrada, não se alegra em nos presentear. Quem que não gosta de receber presente? Eu gosto. E Deus sabe que às vezes algo que Ele nos dá, uma coisinha simples, né? Um presentinho que Deus nos dá, nós ficamos todo bobo. Nós ficamos todo bobo. Por quê? Deus também gosta de nos presentear. Então eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de algo mais profundo. O que eu estou falando é de uma percepção de que Deus está além, está acima daquilo que Ele pode nos dar, daquilo que Ele pode nos ofertar, daquilo que Ele pode nos oferecer. E quando Abacuque está terminando esse cântico, cânticozinho grande, viu? 19 versículos. Mas quando ele está terminando esse cântico, ele diz o seguinte: todavia, todas as coisas estão demonstrando, estão manifestando o contrário daquilo que eu aprendi. Falta comida, não tem flor, não tem produto na oliveira. E ele diz: o produto da oliveira minta, né?
O que é o produto? Eu acho que eu entendo que esse produto da oliveira minta é mais ou menos quando você... Lembra da história que eu contei para vocês da goiabeira? Que eu já cortei ela, né? Você vai lá, olha, pega a goiaba podre. Então o fruto da oliveira minta, você acredita que tem, mas não tem. Os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E não tem mais nenhum gadozinho no meu curral. Tudo está contrário. Todavia eu me alegro no Senhor. E eu quero, nesses domingos, falar sobre o que é essa alegria no Senhor. Como é que nós encontramos essa alegria? Como é que nós vivemos olhando o momento que estamos vivendo, né? Perdendo pessoas ou angustiados por situações. Como é que nós encontramos essa alegria? Parece que Abacuque está nos ensinando algo aqui. E algumas coisas que eu quero introduzir hoje, vou só introduzir o assunto, é que nós queremos despertar a sua fé, despertar o seu coração, despertar a sua mente, primeiro para entender que Deus é a fonte de alegria. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós, como seres humanos, quando nós perdemos, quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que o pecado fez foi tirar a percepção de qual é a fonte da nossa vida. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Quando a serpente, ela engana o homem, a mulher, e faz o homem pecar, ela diz assim: não é certo, não é bem assim que as coisas acontecem. Na verdade, Deus, Ele não quer que você coma do fruto, porque Ele não quer que você tenha conhecimento. Ou seja, a serpente estava colocando em dúvida qual é a fonte de todas as coisas. Ela estava dizendo o seguinte: olha, a fonte não é Deus. Você pode descobrir a fonte para várias coisas da sua vida que você precisa em outros lugares. Não sei, né? Mas parece que a gente escuta isso todo dia, né? Não é bem assim. Por que esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus? Será que a gente só vai encontrar a alegria? Será que a gente só vai encontrar a paz? Será que a gente só encontra a vida se for assim? Será que não existe uma outra maneira? Será que não existe um outro jeito? Você não acha que é muita arrogância achar que tudo se limita a Deus? Você não acha que é muita arrogância achar que tudo que você precisa, que toda alegria que você necessita para a sua vida, que todo conhecimento, que toda vida você só vai encontrar em Deus? Vocês não acham que vocês são muito arrogantes, não? E aí, nós vamos nos acostumando com o mesmo discurso lá de Gênesis. Vamos nos acostumando com a mesma realidade lá de Gênesis, onde a gente olha e diz:
É mesmo, né? Para que eu preciso? Você vê, ó, tem mais de um ano que eu não vou na igreja, tem mais de um ano que eu estou aqui em casa comendo pipoca na hora do culto. Eu não morri, ninguém morreu. Acho que não precisa tanto disso. Eu não sei para quê, esse negócio de célula. Tem que ser no celular, a internet fica ruim, não funciona. Acho que eu não preciso pedir oração para alguém, orar por alguém, manifestar o amor de Cristo. Não preciso. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre. Para quê? Eu deixei de fazer tal coisa, não aconteceu nada. Então para quê? Nós perdemos a percepção da fonte. Jeremias, não me lembro agora, porque o texto não veio agora na cabeça. Mas Jeremias diz, olha, cuidado, porque vocês podem estar tomando água em fontes, em poços sujos. E quando você toma água suja, sabe o que acontece? Você até resolve o teu problema na hora, porque o teu problema é sede. Mas só que depois vem a doença. Então não adianta matar a sede. Tem que matar a sede na água limpa. Porque você pode até matar a tua sede com água suja. Quem nunca fez isso, né? Vocês são novos ainda, né? Mas eu, quando era piá, né? Na verdade eu não era piá, eu era moleque, né? Que na minha terra, né? Na nossa terra não tem piá, né, Felipe? Mas você estava lá jogando bola, naquela época, podia, né? Jogando bola lá no campinho. Aí tinha aquela tia, sempre tinha uma tiazinha ali que morava perto do campinho. E você chegava lá, tia, deixa a gente beber água. Você não estava nem aí se aquela água não era tratada, se aquela água estava numa torneira, numa mangueira, que sabe Deus quantos anos aquela mangueira estava ali. Você só queria matar a sede. Às vezes, nós estamos nessa mesma condição e não percebemos qual é a verdadeira fonte de alegria. E aí, estamos nos acostumando a beber água suja, porque estamos preocupados somente com o momento. E esquecemos da verdadeira fonte. Primeira percepção desse texto é que Abacuque está declarando, manifestando, demonstrando, dizendo, nos despertando para o fato de que Ele é a fonte. E deixa eu dizer algo, nós vamos terminar por aqui, mas eu vou dizer algo para você. Alegria é uma decisão. Porque quando Deus diz que nós nos alegramos no Senhor, Ele está dizendo o seguinte: você pode decidir se alegrar no Senhor. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Você pode decidir viver na alegria do Senhor. Você pode descobrir, tirar os seus olhos
das coisas que trazem uma alegria falsa. Lembra quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira? Significa que existe uma videira falsa. Eu posso decidir viver a alegria do Senhor na minha vida. Eu posso decidir encher o meu coração com a alegria do Senhor, com a vida de Deus em mim, com a presença de Deus em mim. Eu posso decidir viver para Deus de uma maneira onde eu vou experimentar alegria acima de toda e qualquer circunstância. A felicidade de Deus está em Deus, e Ele é a base da nossa felicidade. Quando Jesus está ensinando as primeiras leis, ou as primeiras regras, ou os primeiros princípios do seu reino, Ele sobe ao monte, sobe no monte, leva os seus discípulos. Ele diz o seguinte: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. E aí ele começa a dizer: olha, você quer encontrar a felicidade? É aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, bem-aventurado, mais do que feliz. Deus é a fonte da nossa vida. Eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação.